Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Glorificado para sempre seja o glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o versículo de número 15. Damos graças a Deus por esta manhã, caminhando já para o princípio da tarde deste dia, mas agradecidos ao Senhor por tão grande oportunidade que Ele nos dá de estarmos em sua casa. Os irmãos encontraram? Eu vou ler uma vez, peço aos irmãos que depois o leiam em conjunto, por favor. A Bíblia diz-nos assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A igreja. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem tomar os assentos. Graças a Deus. Meus queridos, mais uma vez quero dar graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em sua casa no final da nossa 17ª semestral de obreiros, já cansados devido ao trabalho que vem sendo realizado, mas estamos agradecidos a Deus pela realização de mais esta semestral. E o louvamos de todo o nosso coração pelo fato de estarmos em sua casa, podermos uma vez mais adorar o seu nome e também sermos alimentados por sua gloriosa palavra. Queremos louvar a Deus pela a vida de cada um dos irmãos que estão presentes nesta manhã, estiveram conosco ontem à tarde, alguns dos obreiros, já desde sexta-feira em nossa reunião com os líderes. E louvo a Deus, portanto, pelo esforço empreendido por todos os irmãos, pastores, líderes e os irmãos que vieram. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos. Ao finalizarmos, alguns estarão retornando já imediatamente para suas casas. Nossa oração é para que Deus os leve em paz, os guarde em sua santa presença e continue a abençoá-los, juntamente com suas respectivas famílias, bem como as igrejas que estão sob a liderança de cada um destes fiéis servos do Senhor. Que Deus abençoe todos os obreiros em nome de Jesus e que Deus abençoe todo o ministério em nome do Senhor Jesus. Continuemos firmes, trabalhando para o Senhor, sabendo que o nosso descanso não é aqui mesmo, não vai demorar, Jesus virá, buscará a sua igreja e nós estaremos para sempre com o Senhor. É bem verdade que, se possível fosse, gostaríamos de estar sempre reunidos, todos nós, mas como ficaria a obra nas regiões, né, onde Deus a fez chegar por sua graça e bondade. Mas Deus é misericordioso e propicia para nós, ou condiciona-nos, momentos como este, onde matamos a saudade, juntos adoramos a Deus, somos renovados, e assim prosseguimos a nossa caminhada firmes, sabendo que para o Senhor estamos trabalhando. Deus abençoe, portanto, estes obreiros em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Meus queridos, eu louvo a Deus pela vida de todos que estão aqui, mas não há como também não manifestar a tristeza de nosso coração ao perceber que muitos não vieram. Todavia, a bondade de Deus é a mesma, né? Deus não deixa de operar, de estar presente, de falar conosco, renovar nossas forças e nos dar graça para a nossa caminhada. Mas estas coisas alertam-nos
para o fato de que estamos vivendo um momento muito difícil. Inclusive, irmãos, é o contrário do que muitos dizem, que nós vivemos a época do maior avivamento. Pois avivamento com a igreja vazia, eu não consigo entender que isto é avivamento. Nós temos crentes avivados, e graças a Deus, né? Mas avivamento geral, não dá para afirmarmos isto. Avivamento tem os seus frutos, os resultados aparecem. E termos meia dúzia de crentes avivados não significam que os tais farão o que uma igreja num todo deveria fazer. Cada um desses irmãos vão prestando a Deus o seu trabalho, e nós devemos, portanto, orar ao Senhor para que acorde estas pessoas, para que os despertem, para que abra o entendimento de cada um, a fim de que esta sonolência, essa letargia espiritual saia de nossas vidas, do nosso meio. Isto tem causado muito prejuízo no meio da obra do Senhor. Nós vamos, a partir de agora, irmãos, estudarmos mais um pouco a palavra de Deus, uma palavra tranquila, mas eu queria pedir aos irmãos que cessassem os movimentos aí. Os irmãos estão movimentando demais dentro da igreja e isto é mal. Procurem sentar, os irmãos para estar em pé, somente os necessários. Os demais assentem, deixem para ir na casa de banho depois, deixem para beber água depois, inclusive tem água para todos os irmãos aí. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos já perceberam uma coisa, é tão ruim a gente falar, mas deu a hora da palavra, ficam um tanto de cadeiras vazias, cadê esse povo, hein? Onde é que eles foram? Chega o momento da ministração, eles saem para fora. Isso é um perigo, irmãos. Nós temos que cuidar com a coceira nos ouvidos. Muitos não param para pensar sobre isto. Repito, louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. E de repente não é você que precisava ouvir isto, né? Mas guarde esta palavra para o dia de amanhã. Ela poderá te valer amanhã. Meus amados, ontem à tarde falamos com os obreiros aqui dentro sobre o obreiro, o homem de Deus. E nós não vamos retornar a este assunto, porque nossa intenção aqui agora é exatamente outra. Eu queria basear a palavra que vamos falar com os irmãos no versículo 15 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, onde o Senhor Jesus, ele está dizendo para Ananias, recebendo ou passando Ananias, portanto, a incumbência que era ir para estar com Saulo, que posteriormente nós o conhecemos como Paulo, o apóstolo dos gentios, que se tornou esse instrumento poderoso nas mãos de Deus, uma vida consagrada ao reino de Deus, que trabalhou muitíssimo pelo reino dos céus, mas até aqui, como os irmãos sabem, ele estava perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus. E isto, meus irmãos, já deixa claro para nós precisamos perceber que não há como estarmos na condição de igreja sobre a face da terra sem enfrentarmos estas perseguições. Estas perseguições, elas estarão sempre presentes. Ao contrário de pensarmos que as perseguições denotam ou mostram para nós que Deus não está aprovando o trabalho, nós devemos ter o pensamento, a visão correta, baseada na Bíblia, que estas perseguições se dão exatamente porque Deus está agradando da sua igreja, porque Deus está presente. Eu costumo dizer, as minhas palavras, que todas as vezes que a igreja representar uma ameaça para o reino das trevas, o adversário vai posicionar, ele vai retaliar, ele não vai deixar isto em branco. Paulo aqui, no entendimento dele, era zeloso, extremamente zeloso pelos ensinamentos, pela herança que ele recebera. Ele não tem o entendimento de que ele está indo diretamente contra o Senhor nosso Deus. O entendimento dele
é que esta igreja recém-nascida, é que este povo que está crescendo de uma forma extraordinária, eles crescem numericamente, mas crescem também no sentido qualitativo, ou seja, na qualidade, pois é uma igreja viva. Não obstante aos problemas existentes nesta comunidade, entre estes irmãos, eles recebem graça de Deus para suplantarem estas situações. Eles recebem graça de Deus para avançarem. Os irmãos têm ânimo. Eles começam a perceber que a vida deles não pode girar em torno daquilo que é terrestre, mas a nossa visão deve estar voltada para o que é celestial, para a nossa herança celeste, para aquilo que Deus tem para nós no porvir. Foi dito aqui nesta manhã sobre nossas orações, o que é uma realidade, que nós às vezes nos detemos na nossa caminhada preocupados com essas coisas. Todavia, irmãos, percebe-se que há aqueles que não dão tanta importância a isso, não porque são descuidados, mas pelo contrário, porque como Paulo nos aconselha, lá em Colossenses capítulo de número 3, eles estão buscando as coisas que são de cima. Eles estão pensando nas coisas que são de cima. Eles sabem que a nossa pátria não é aqui. Nós estamos de passagem. E nesta semestral de obreiros, nesta palavra que temos para obreiros e para a igreja, eu queria pensar com os irmãos então sobre a expressão de Cristo em relação à pessoa de Paulo, que até então é Saulo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus está dizendo para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu queria pensar com os irmãos, eu quero pensar com os irmãos a partir do momento sobre o que Deus pensa em relação a nós, quando nos chama, como que o Senhor nos vê dentro do seu reino. Obreiros, igreja, igreja e obreiros. Nós sabemos, meus irmãos, que a igreja é um organismo vivo. Mais do que organização, porém sem vida, nós somos um organismo vivo. A Bíblia diz que somos a igreja, ou fazemos parte da igreja do Deus vivo. Funcionamos como coluna e firmeza da verdade sobre a face da terra. Somos os agentes de Deus sobre a terra. Ontem pincelei sobre esse assunto aqui com os obreiros, no sentido dos homens de Deus. Mas a igreja, no sentido geral, é exatamente isto aí. Se nós não perdermos esta visão, que não podemos perder, nós prosseguiremos com a nossa meta, com o nosso objetivo de atingirmos o que Deus quer que nós venhamos atingir aqui neste lugar, nesses países por onde Deus ainda nos fará chegar e naqueles que Deus nos fez chegar. Todavia, queridos, a sua atenção, por favor. Eu repito, isto trata-se de um processo. Esta conquista, ela não será da noite para o dia. Não faremos trabalhos de anos, e por que não dizermos até de décadas, em meses, semanas, ou simplesmente 1, 2, 3 anos. Nós precisamos entender o que é que o Senhor Deus pensa em relação a nós, e a partir deste momento funcionarmos nesta posição que Deus requer de nós, que Ele espera de nós. A primeira coisa a ser observada dentro do versículo em apreço é o Senhor Jesus que está dizendo: este é para mim um vaso escolhido. Primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que Deus nos vê como pessoas para Ele, como uma nação para Ele, como uma igreja para Ele.
como pregadores para Ele, como obreiros para Ele. Isto já vai indicar que nós somos dele, que nós fomos comprados por Ele. A Bíblia diz, lá no capítulo 6 e o versículo 20 de 1 aos Coríntios, que fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Já no capítulo próximo, 7, versículo 20, Paulo enfatiza esta verdade. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens, mas permaneçam como servos de Deus. Continuem como igreja de Deus. Funcionem como servos de Deus. Bendito seja o Senhor. Jesus nos vê como vasos escolhidos para o seu reino, para a sua obra. Meus amados, trata-se de uma escolha divina. Ontem disse aos obreiros que é maravilhoso o fato de sabermos que nós possuímos uma chamada da parte de Deus para nós. O termos consciência desta verdade, considerarmos esta verdade, somos chamados por Deus. Tratou-se de uma convocação divina, e não se trata de vontade humana, mas se trata de uma vontade de Deus, divina, da parte do Senhor. Jesus, portanto, nos vê exatamente assim. Eu quero que os irmãos entendam esta expressão, porque quando Jesus está dizendo vai, é porque Ananias, a princípio, ele está questionando o que o Senhor Jesus lhe manda fazer. Jesus lhe manda ir para estar com Saulo. Jesus lhe manda procurar este homem. E Ananias sabe, por informações, quem é Saulo. Isto é normal acontecer conosco, ficarmos às vezes com os pés atrás. Mas aqui o Senhor Jesus está falando. Não há razão para duvidar. O Senhor Jesus não aceita o questionamento de Ananias, quando diz, eu já ouvi falar a respeito deste homem, quantos males que ele tem feito à tua igreja, quantas perseguições, quem era Saulo, o que ele fazia. Ao estudarmos a sua história, nós vamos perceber que aquele que mais provoca poderá ser o instrumento mais usado por Deus. Enquanto, meus irmãos, o mundo está se valendo de pessoas, e como foi dito aqui nesta manhã, que nós não conseguimos ver o que Deus tem a fazer na vida de tais pessoas, Deus poderá ter um propósito glorioso, extraordinário. Eu penso que eu, como Ananias, também diria a mesma coisa, mas Saulo, Senhor, e ter com este homem, o homem não via, o homem agora está numa situação dificílima. Todavia, irmãos, já há indício de conversão na vida de Saulo, já há indício de uma entrega ao domínio de Cristo, porque ele está orando, e ele já recebera da parte de Deus uma visão com um homem, por nome Ananias, chegando e lhe impondo as mãos. Deus abrira o caminho, Deus removera os empecilhos. O coração deste homem já não é o coração de diamante falado pelo pregador aqui nesta manhã, mas ele já é um coração quebrantado, dilatado. Ele é um coração de carne, ele é um coração que entregou, se derramou, que se derreteu aos pés do Senhor. Ele percebeu que toda a sua fúria, toda a sua braveza, toda a sua força tem limite. Ele não pode fazer mais nada contra o reino do Senhor. E o Senhor Jesus, diante da argumentação, da colocação de Ananias, a palavra do Senhor é: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E olhe para cá, eu quero extrair uma lição a princípio. Jesus está dizendo, ele é para mim um vaso escolhido.
Atenção, meu irmão, vamos ter o entendimento. Costumo sempre dizer, Jesus não erra nas suas escolhas. Jesus sabe o que está fazendo. Jesus não está levantando Paulo porque ele não tinha opção. Jesus está levantando Paulo porque ele tem uma obra com Paulo. Jesus está levantando Paulo porque ele está dizendo, ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para o Senhor um vaso escolhido. Atenção a esta expressão. Quando o Senhor Jesus está dizendo, ele é um vaso, para mim, ele é um vaso escolhido, que eu escolhi. Paulo depois diz que ele compreende que por Deus fora separado desde o ventre da sua mãe. Uma escolha da parte de Deus para a sua vida, no que tange a obra ministerial, ao chamado de Deus para esta tão grande tarefa. Vaso escolhido, irmãos, indica, portanto, a separação que este indivíduo vai ter, a igreja de Jesus. Nós, no conjunto, somos vasos escolhidos para o reino de Deus. E este é exatamente o papel do obreiro, preparar esses vasos, levá-los ao entendimento de que eles são separados para Deus. Eles são consagrados ao uso do Senhor, ao uso da igreja. Irmãos, nós estamos vivendo uma época, enfatizei ontem à tarde, que quase nada mais hoje é pecado. Tudo se pode fazer. Cada um está agindo segundo o que parece bem aos seus olhos, sem a devida preocupação do que Deus pensa em relação a isto. Jesus está dizendo, é um vaso escolhido, é um vaso separado, eu o coloquei à parte. Não dá para nós pensarmos na ideia de um vaso para ficar vazio. Embora você, se quiser, pode fazer. Mas geralmente, o vaso, dentro do contexto que nós estamos falando, ele era para ser enchido. Ele era para estar cheio. Jesus está dizendo que ele é um vaso escolhido. Porém, irmãos, o texto indica-nos, é o que pensamos, é o que entendemos, que Paulo teve que esvaziar-se de si mesmo. O próprio texto vai nos dizer, logo mais abaixo, o Senhor Jesus está dizendo, ou Ananias está dizendo, o Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, esse vaso devia ser separado, ele devia ser consagrado ao uso do Senhor, e ele devia ser cheio do Espírito do Senhor. Amados irmãos, sinceramente, preocupa-nos o fato de percebermos crentes vazios. E eu estou dizendo aos irmãos, os obreiros, eles são levantados por Deus para prepararem vasos para o reino do Senhor, para conscientizarem os crentes, os irmãos, de que nós somos separados para Deus, que o Senhor nos colocou à parte, que o Senhor Jesus nos tirou do mundo de pecado, para não vivermos mais em pecado que dominava as nossas vidas, mas para vivermos agora debaixo da égide, debaixo do governo, debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Fomos tirados de um reino, fomos transportados para outro reino. Jesus nos vê obreiros como vasos escolhidos para a sua obra, vasos separados para a sua obra. Irmãos, preocupa-me o fato de que diminui os vasos que são separados para Deus. A separação, ela é necessária. Separa-se disto em prol daquilo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, não podemos perder de vista o princípio da santificação, o princípio da consagração a Deus, de voltarmos para Deus, de estarmos vivendo uma vida pautada na palavra
do Senhor nosso Deus. Amados, estou convencido de que um dos grandes problemas que nós enfrentamos na atualidade são os vasos que estão vazios, porque também não foram separados. E esses vasos que estão vazios, às vezes querem nos encher, sem terem para transmitir. Eles não possuem. Jesus, meus amados, Ele nos vê como esses vasos que por Ele foi escolhido. Nós fomos separados por Deus, selecionados por Deus, convocados por Deus para funcionarmos como vasos separados dentro do seu reino. Vasos para serem cheios do seu Espírito. E eu queria que os irmãos considerassem isto a partir de agora, porque nós vamos perceber a importância, à medida, meus queridos, que nós estamos nos enchendo ou sendo cheios do Espírito, recebendo a recomendação do apóstolo Paulo em Efésios 5:18, para nos enchermos do Espírito continuamente. Quando Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Nós sabemos que o verbo ali é ação contínua, enchei-vos continuamente, todos os dias, enchei-vos do Espírito. Todos os dias nós precisamos nos encher do Espírito. Irmãos, de forma geral, os púlpitos estão cheios, mas de pregadores vazios, de vasos vazios, que não conseguem atingir mesmo nosso coração. Quantas palavras, irmãos, que são bonitas, que soam bem, que nos encanta até, que faz com que algumas pessoas tenham o desejo de falar bem, como fulano fala, mas que não promove o verdadeiro impacto, que não leva o indivíduo a tomar aquele baque e pensar na sua situação. Nós precisamos pensar um pouco, meus queridos, que Jesus nos vê como obreiros que estão trabalhando a igreja para uma vida santa. Entre nós temos pessoas de diversas maneiras, temos irmãos de todos os jeitos, mas que eles saibam que Deus levantou os obreiros para trabalhar a sua vida pela palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o vaso nas mãos de Deus, os irmãos bem sabem que não se trata de arrogância, de ignorância, não se trata de marcar pessoas, porque eu não consigo perceber Deus usar alguém, se Ele projeta a mensagem em casa para acertar fulano. A gente prega, meus irmãos, com temor e tremor, mas nós temos plena ciência que a mensagem pentecostal, o ensino da palavra, não é opcional, ele é direcional. Ser vaso nas mãos de Deus, estar cheio do Espírito, é exatamente preparar as pessoas, é conscientizar as pessoas, separa-te para Deus, consagra-te para Deus. Irmãos, nós não devemos ter só nome de igreja, olhe para cá, nós precisamos funcionar como igreja. Só o nome de igreja não vai adiantar muita coisa. O diabo não está preocupado com aqueles que têm nome de igreja, mas não tem natureza de igreja, não tem essência de igreja. O inimigo está revoltado, ele está desgostoso, e eu não sei se ele arranha a cabeça, mas que ele está bravo, ele está com aqueles que têm natureza de igreja, com aqueles que têm característica de igreja. Está revoltado com isto. E eu vou dizer aos irmãos, a mensagem daquele que tem característica de igreja, ela pode ser uma mensagem simples, mas ela vem do trono de Deus. Ela atende às expectativas divinas, ela atende às necessidades da igreja, ela alimenta o povo. Irmãos, não despreze os seminários, não despreze os bons livros, não despreze as boas matérias, mas atenção, isso não vai valer nada se nós estivermos vazios.
Paulo teve que esvaziar-se. É ele quem diz que todas aquelas coisas ele considerou como perca. Ele precisou se encher. Ele teve que ser cheio do Espírito. Não responda para mim não. O verbo é ação contínua. Enchei-vos continuamente. Enchei-vos continuamente, pelo amor de Deus. Evangelista Gladstone falou que a gente vai se separar daqui a pouco no sentido físico, mas se nós nos enchermos continuamente no Espírito, nós vamos matar o urso, nós vamos matar o leão, o Golias vai perder a cabeça, o nome de Deus será exaltado no arraial, aleluia. Não faltará guerreiro, não faltará posicionamento. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Que maravilha se nós tivermos jovens que encham do Espírito continuamente. Que maravilha se nós obreiros formos, ou se nós estivermos nos enchendo do Espírito a cada dia. Aleluia, 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 aleluia. Glória para sempre seja dada ao santo nome do Senhor. A ideia de vaso leva-nos ao entendimento que nós nos esvaziamos de nós mesmos. E nos esvaziamos com uma finalidade: para sermos cheios do Espírito de Deus. Ideal de Paulo findou aqui, porque o ideal nele no momento era barrar a igreja, e agora ele vai se tornar igreja. Olha, meus irmãos, o vaso, bendito seja Deus, é exatamente isso. Ele perde, no sentido de ser primário, ele perde seus ideais, seus projetos, seus sonhos, que muitas vezes, irmãos, pelo amor de Deus, entendeu mal não, eu orei por projetos dos irmãos aqui ontem, entendendo que Deus falou comigo. Agora, atenção, nós vamos perder aqueles sonhos que são mirabolantes, fantasias, que nem Deus quer que eles realizem, que não é projeto de Deus, porque vai ser problema para nós, vai ser prejuízo para a nossa vida. Então, o Senhor Deus vai nos manter nessa vida que nós temos, mas aos pés dele. Aos pés dele. A recomendação do apóstolo Paulo é: se tendes o que comer e com o que vestir, estejam contentes, estejam agradecidos, louvem a Deus, levantem as mãos para os céus e o adorem, porque ele tem cuidado de vocês, ele tem cuidado de vós, não tem faltado. Que maravilha, meus irmãos. Eu percebo o cuidado de Deus. Eu disse ontem à tarde aqui, irmãos, coisa gloriosa, fidelidade do nosso Pai Celestial, de quando em vez, nesse processo que nós estamos, seca um ribeirozinho, aí é um fiozinho d'água seca, comunica-se, olha, secou para cá, um fio d'água secou, mas Deus já tem outra torrente que rebentou lá na frente, aleluia. E nós não podemos ficar como Agar e Ismael perdidos no deserto. Agar em choro, Ismael em oração. É o que o texto nos revela. Enquanto Agar chora, o Ismael ora, porque Ismael aprendeu a orar com o pai. A Bíblia diz que Deus não ouviu o choro da mulher, mas ouviu a voz do menino. E aí diz a Bíblia que Deus abriu os olhos dele, porque havia uma fonte em pleno deserto. Oh, remanagai, debaixou. Chomenecai, xarabagai. Aleluia, Deus ouviu a voz do menino. Bendito para sempre seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados, vejamos que precisamos entender que somos vasos escolhidos para Deus e que nossos ideais, eles são colocados de lado. Mas primeiro, o nosso objetivo como vasos de Deus é agir segundo a vontade de Deus, é fazer o que agrada ao coração do Senhor nosso Deus. Isso é tão bonito que quando Paulo está diante de Agripa, ele fala, não é nada disso que eles estão dizendo. A questão é, eu não fui desobediente à visão celestial.
Ele está dizendo, a visão para mim era que eu era um vaso, que eu precisava ser cheio, que eu tinha que deixar meus ideais, eu precisava deixar tudo que eu tinha até ali para fazer a vontade daquele que me chamou e que me comissionou. Aleluia. E se há algo que você não pode dizer que Paulo não cumpria, é exatamente isso, porque ele estava disposto. Aleluia. Ele escreveu aos Romanos dizendo, quanto a mim estou pronto, não me envergonho, bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. E ele está dizendo, eu sei que sou devedor, mas estou pronto e não me envergonho. Glória seja para sempre dada ao nome do Senhor. Quando alguém diz para ele, olha, o dono dessa cinta, se ele for lá para Jerusalém, vai ser preso. Ele falou, não estou pronto só a ser preso, mas eu estou pronto a entregar a minha própria vida. É ele quem diz para os anciãos da igreja, em nada tenho a minha vida por preciosa. Aleluia. Oremanagai devassou de Omenecai. Contanto que cumpra com alegria a carreira que me está proposta. Glória a Deus. O ideal é que cumpramos com gozo, com alegria, com prazer na alma. Entre gemidos e lágrimas, mas com gozo na alma. Aleluia, aleluia. Bendito seja para sempre o nome daquele que vive e que reina. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Adorado para sempre ao santo nome do Senhor. Segundo lugar, meus irmãos, o Senhor Jesus nos vê como obreiros, como pessoas que vivem para Ele, mais do que nunca. Sabe, irmãos, parece que precisamos dizer para nós mesmos, olhar para nós mesmos e dizer assim, eu pertenço ao Senhor Jesus. Porque a palavra fala com a gente, mas parece que a gente não consegue entender isso. Eu pertenço ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, em comparação, que nós somos ovelhas do seu pastoreio. A Bíblia diz que nós fomos comprados por Ele. A Bíblia diz que nós somos propriedade dEle. A Bíblia diz que Ele é o nosso Deus, Ele se revelou a nós. A Bíblia diz que como igreja nós somos dEle. Paulo está dizendo para nós, diretamente à igreja de Éfeso, mas dizendo também para nós em Atos, capítulo de número 20, que ele comprou a igreja com seu próprio sangue. Paulo em Corinto diz, a igreja de Deus, ela é de Deus, nós somos dele. E isso significa dizer que nós vivemos para Ele. Nós vivemos, irmãos, quando compreendermos que nós vivemos para Ele, as coisas funcionam mais. Nós temos muita dificuldade para entender que nós vivemos para Ele. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 15, é de forma geral a aplicação, mas Paulo está dizendo, e Ele, o Senhor, morreu por todos, para que todos aqueles que vivem, inclui os irmãos, inclui os obreiros, inclui todos nós, para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu. A nossa vida, o Senhor Jesus nos vê como pessoas que vivem para Ele. Nós vivemos para o Senhor. Nossa vida é para o Senhor. E quando nós, irmãos, percebermos isto, vai ficar mais fácil para nós. Sabe por quê? O próprio versículo 16 vai nos mostrar. O Senhor Jesus está dizendo em 9 de Atos, e o versículo 16, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O que é que Jesus está dizendo? Jesus em cima diz, ele para mim, ele é para mim vaso escolhido. E agora ele está dizendo, eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Já viu que não tem como prestarmos um trabalho para Deus sem padecermos por Ele? Sem sofrermos pelo nome dEle? Irmãos,
Nós às vezes não aceitamos essas coisas. E por que não aceitamos? Porque nós ainda não compreendemos que nós vivemos para Ele. Exatamente por vivermos para Ele, Ele está dizendo: olha, eu vou mostrar a Ele o quanto Ele deve sofrer pelo meu nome. Isto vai junto com a nossa chamada. Isso vai junto com a escolha divina. É possível que nós tenhamos crentes aqui nesta manhã que estejam encafifados com algumas coisas, que esteja se debatendo, sofrendo mais do que devia, pensando: isso é cristianismo mesmo? Cristianismo não é solução dos problemas, não. No cristianismo as pessoas adoecem também. No cristianismo as pessoas passam aperto também. Eu vejo pessoas de minha própria família, isso não é eu não, viu? É questionamento da cabeça de alguém. Eu vejo pessoas de minha própria família que não temem ao Senhor e está deslanchando. Está parecendo aqueles barcos que vai a todo vapor. E nós estamos aqui posicionados, servindo a Deus, na presença de Deus. E esse sofrimento, essa dificuldade, isso vai junto com a escolha de Deus para a sua vida. Isso faz parte desse chamado, dessa seleção. Só que tem uma coisa, meu irmão: pode não estar sofrendo aquilo que você sofre, mas não tem o privilégio de dizer assim: o Senhor me fez vaso, o Senhor me chamou, o Senhor me deu isso. Nós vivemos para Ele, nós vivemos para Cristo. Deus tem o direito, Jesus tem o direito. E é interessante, meus irmãos, é interessante que Ele não pede a opinião do vaso. Ele não pergunta se há aceitação. Ele está dizendo: eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu costumo dizer, e eu vou ser sincero para os irmãos, isso é importante na nossa vida, olha. Isso é importante na igreja. Uma igreja que passa por essas coisas, olhe para cá, ela é uma igreja firme, pode ter certeza de uma coisa. Crente que passa por esses vales, que enfrenta esses embates, que serve a Deus porque ama a Deus, e porque quer as coisas de Deus, porque compreendeu que Ele é Deus. Crentes que servem ao Senhor por isso, não é esses ventinhos aí que tira ele dos pés de Jesus, não. Não é esses movimentinhos aí que tira ele dos pés do Senhor, não. Você vai achar ele no pé da cruz moído, mas você vai ver que ele vai estar dizendo lá: eu sei que o meu Redentor vive. Chega de crentes interesseiros. Chega de crentes que estão atrás das coisas que Deus pode dar. Deus está contando contigo, porque Ele sabe que você quer servi-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Para com esse negócio de apresentar para nós céu na terra. O céu é o céu, a terra é a terra. Aleluia. Se nós nos sentirmos no céu aqui, ninguém quer ir para lá. Enquanto Gósen era aquela maravilha para Israel, ou para os hebreus, quem é entre os hebreus que orava dizendo: lembra da tua promessa, Senhor? Mas enquanto a ovelha cresce, o filho cresce, que é uma beleza, a mão de Faraó é favorável, estava todo mundo dizendo: tem terra melhor do que essa? Isso é país de primeiro mundo, isso é lugar de ficar. Deus falou: vocês não são daí. Vocês não são daí. Olha, todo esse sofrimento atiça, faz crescer em nós o desejo de ir para o céu. É aí que há o sussurro, o gemido, a lágrima, dizendo: prepara-me para entrar lá, Senhor. Trabalhe a minha vida, aleluia, 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 aleluia. Ei, veja como é que Jesus faz as coisas, pelo menos é considerado. Nós estamos em um país de primeiro mundo que, deixa eu dizer uma coisa, ele está sendo quebrado assim. Como é que não sofre? Como é que não geme? Como é que não chora? Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu tenho visto pessoas que parece que perderam muitas coisas, mas por graça de Deus, Deus tem aberto os meus olhos e tem me mostrado que tais pessoas estão se tornando vaso. Estão se tornando vaso.
Os resíduos estão sendo tirados a cada dia. Deus está tendo liberdade. A própria pessoa está consciente. Eu vivo para Ele, Ele tem o direito, Ele tem o direito. Eu vivo para Ele. Alguém liga e diz, aqui tu ganha mais, aqui tu pode. Não, mas Ele tem o direito, Ele tem o direito, Ele tem o direito. Ele é o oleiro, Ele é o oleiro. Eu sou o barro, eu sou o barro. Aleluia. Se você entende o que Deus está fazendo conosco, então continue firme, prossiga. Em nome do Senhor que criou os céus e a terra. Houve uma época que isso não fazia parte do nosso contexto. Ninguém vinha para a igreja preocupado com aluguel. Ninguém vinha para a igreja preocupado com a próxima semana, como é que vai comer. Ninguém vinha preocupado com a igreja pensando, rapaz, eu preciso manter meu emprego. Porque a questão era essa, ia trabalhar para um e tinha mais dois oferecendo. Você quer trabalhar para mim? Não, rapaz, eu estou precisando de sua mão de obra. Era essa a verdade. Era essa a verdade. Era essa a verdade. Aleluia. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair daqui renovados nesta manhã. Aleluia. Porque a renovação, irmãos, nem sempre ela depende de barulho. O barulho pode aparecer, mas ela depende da nossa entrega. De nos quebrantarmos, nos lançarmos aos pés do Senhor e falar, coloque a tua palavra aí, Senhor. Põe a tua palavra aí nesse lugar que está precisando. Enxerta ela na minha alma, porque estou aqui para receber a sua palavra. Glória seja para sempre dada ao santo nome do Senhor. Nós, os obreiros, a igreja, precisa passar por essas situações. Nós precisamos conhecer isto na prática. Foi dito aqui nesta manhã, precisamos conhecer isto na prática e não simplesmente termos informações a passar para outras pessoas. Precisamos conhecer. E eu costumo dizer que nesse campo, dessa formação divina, podem ter certeza, falo para obreiros e falo para a igreja, mas conheço o Senhor, que sirvo, porque senão é difícil servi-lo, mas conheço o Senhor, falo com certeza, Jesus está formando uma igreja vitoriosa neste lugar. Jesus está formando uma igreja vencedora, uma igreja militante aqui neste lugar. Isso você pode ter certeza. Pode ter certeza. Não há promoção, não há desconto especial para nós. Não tem como Jesus desviar o curso. Temos que passar por isso. Precisamos conhecer esta hora da angústia. Precisamos conhecer esse momento de dificuldade. Só tem uma coisa, irmãos. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Nós não estamos só. Se nós podemos ter certeza, nós não estamos só. Continue firme que não vai naufragar o barquinho. Não vai naufragar. Pode não vir na primeira vigília, pode não vir na segunda, pode não vir na terceira vigília, mas calma aí. Antes do raiar do dia, virá. Antes do raiar do dia, virá. Pastor Janildo pregou nos outro dia aqui, ó, maravilhosamente, enquanto os discípulos, debaixo da ordem de Cristo, retornavam, atravessavam o lago. Jesus estava no monte orando. Jesus estava no monte orando. Jesus estava lá orando. Irmãos, Jesus está aqui nos vendo nesta manhã. Jesus conhece profundamente a nossa situação. Jesus conhece profundamente o que nós estamos passando. Nada de admitir a ideia de que Ele está alheio, de que Ele está distante, de que Ele não preocupa. Não, senhores. Jesus sabe que nós estamos aqui aos seus pés. Jesus sabe que nós não estamos aqui por dinheiro. Jesus sabe que nós estamos aqui porque nós queremos fazer a sua vontade, nós queremos fazer a sua obra, nós entendemos que Ele nos escolheu como vasos para o seu reino. Não há desconto especial. Conforme-se com essa ideia. Você terá que conhecer a fornalha. Você terá que conhecer a caverna. Você terá que conhecer o vale. Você terá que conhecer o deserto. A igreja terá que conhecer a cova. Mas nós vamos sair como saiu Daniel. Managai, devassou de Omenecai, Sarabagai. Bendito para sempre seja o nome do Senhor, que vive e que reina. Glória seja dada ao nome do Senhor. Passando por todas estas coisas,
Nós podemos ter certeza. Podemos ter certeza. Aleluia. Aleluia. De que vamos conhecer crentes cheios do Espírito Santo. Crentes dependentes do céu, crentes que sabem que ministério, que cristianismo é campo de combate, de lutas, de gemidos e de aflições, mas é crente que sabe que também é campo de experiência com Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Que a cada dia apareça pessoas que conhecem a Deus. Que não só falem sobre ele, mas que como Paulo possam dizer, 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, aleluia. Aleluia, bendito para sempre seja o nome do Senhor. Entendendo essas coisas que teremos que passar por isto, entendendo essas coisas que Deus está conosco, nós vamos aprender. Jesus nos vê assim. E Ele faz isso nas nossas vidas para aprendermos uma coisa, irmãos. Que nós não podemos negociar o que é inegociável. Abra sua Bíblia agora no primeiro livro dos reis de Israel, por favor. Bendito seja o santo nome do Senhor. Primeiro de Reis, por favor, capítulo de número 21. Glorificado para sempre é o nome do Senhor. Deixe eu ler, me acompanhe na sua Bíblia, por favor, continue me dando a sua atenção. Olha, o inimigo quer fazer de tudo para você perder a sua atenção, perca não. Nós precisamos sair daqui conscientes que não negociamos. Não colocamos para ser negociado o que é inegociável. O que nós recebemos, não negocie. A Bíblia vai dizer para nós, versículos 1 ao versículo de número 4. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jizreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jizreelita, lhe falara, dizendo, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se numa cama e voltou o rosto e também não comeu pão. Bom, todo esse processo que eu entendo, irmãos, ser um investimento divino nas nossas vidas, todo esse processo, que às vezes custa, ele é um investimento de Deus na nossa vida, essa é a grande verdade. Ele acontece para nós aprendermos algumas coisas, para nós aprendermos a não negociar o que é negociável. Eu vejo tantas pessoas, irmãos, que negociam aquilo que é inegociável, que jogam para o ar, que deixam passar e que diz, amanhã isso volta, isso aparece de novo, essa oportunidade. Atenção, o que Deus nos dá, a herança que nós recebemos, ela é inegociável. Deus nos deu exatamente porque é nossa, Ele nos deu para nós. Cada um de nós a possuímos. E trabalhando aqui com a igreja, porque o que está em questão aqui é a vinha que era legítima de Nabote. E eu queria extrair algumas lições aqui. Esta vinha representa para nós a nossa herança. Aquilo que Deus, por bondade e graça, nos deu. Veio das mãos do Senhor para nós. Em Israel, em Levíticos, tratava-se dessa questão para eles. Eles não podiam passar para frente a terra. Em última hipótese, se aquilo acontecesse, tinha que haver o resgatador. Não havendo, no ano do jubileu, a terra retornaria ao dono original da terra.
Deus traçou essa lei. Nabote tem uma vinha que causa inveja em muitas pessoas. Eu quero que você hoje tenha atenção, porque de tantas propostas, é porque nós temos uma herança que causa inveja em muita gente. Há uma herança nossa, prometida para nós, que Deus colocou em nossas mãos, que causa inveja em muita gente. Nossa chamada, inclusive, é preciso entendermos, ela é inegociável. Igreja não se negocia. Coisas do reino de Deus não é para negociar. Coisas do reino de Deus é de Deus, pertence a Deus. Há muitas pessoas se dando mal por negociarem aquilo que é inegociável. Muitas pessoas em problema por essa situação. Lamentavelmente. Mas eu quero extrair aqui algumas lições para nós. A primeira, guarde, todos nós possuímos uma herança. A igreja possui uma herança. Nós possuímos, nós obreiros, redobremos a nossa atenção. Redobremos a nossa atenção. Mais do que os demais, precisamos ter uma atenção sempre dobrada. Porque nós possuímos uma herança, nós possuímos uma chamada. Acabe estava de olho na vinha de Nabote. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Quantas vinhas que tinham lá? A argumentação dele é barata. A argumentação dele é que a vinha está ao pé da sua casa, ou seja, encostada. E aqui eu preciso ter atenção. Você precisa ter atenção, porque o versículo 1 diz que estava junto ao palácio de Acabe, em Jezreel. Atenção, irmãos. A nossa vinha, nós podemos aqui aplicar, porque a vinha ela representa também a igreja. Ela limita com o mundo. Essa é a grande verdade. O problema que às vezes nós enfrentamos é por não perceber que o limite está aí. Perigo muito grande. Limitava com o palácio de Acabe. E isto favorecia Acabe para ter atenção à vinha de Nabote. E com certeza ele percebia que a vinha produzia. Que a vinha dava resultado. E como é que você acha que o adversário fica percebendo que a tua herança está rendendo? Percebendo que a tua herança frutifica? Como é que fica o inimigo das nossas almas percebendo que o que nós temos a cada dia está desenvolvendo, não está parado, mas está sendo trabalhado, está sendo lapidado? Eu paro e penso, Acabe nessa casa, nesse palácio dele, provavelmente via o Nabote preparando terra, cultivando a sua vinha, colhendo. E ele começou a projetar, ele começou a planejar. E eu queria a atenção de todos para entenderem que esta proposta, ela não veio de imediato, pode ter certeza. Isso levou-se um tempo. Isso não foi assim, ó. Tem a vinha e o Nabote e o Acabe já diz, eu quero comprar a sua vinha. Não. O inimigo é exatamente assim. O adversário é exatamente assim. Olhe para cá, muita atenção, porque se ele perceber, você pesando essas coisas na balança, vale a pena, não vale a pena. Compensa, não compensa. Olha aqui. Para ele é o momento ideal dele fazer a proposta. E ele vai fazer a proposta, parece que recheada, porque vai dizer assim, eu te dou algo melhor. Eu te dou opção, te dou outra em terra. Tem coisa que parece ser, mas não é. Parece ser, mas não é. E vai dizer, se você não quiser a própria terra, sabe o que te darei? Te darei o valor em dinheiro, coloca preço. Qual que é o valor da sua vinha? Servo de Deus, não negocie o que é inegociável. O que Deus colocou em nossas mãos não é para ser negociado com o Senhor ninguém.
Vamos fazer uma barganha. Vamos entrar aí numa sociedade em relação a isso. Estou dizendo a nossa herança espiritual. Estou dizendo o que veio de Deus para nós, que Deus colocou na nossa mão. Vamos fazer um negocinho. Vamos trabalhar nessa situação. Não negocie o que é inegociável. Tem muita gente atado por aí porque negociou. Tem muita gente engasgada aqui na garganta porque negociou. Tem muita gente com caroço de todo tamanho na garganta. Está negociando o negócio. Não negocie. Não negocie o que é inegociável. Olha, irmãos, poderá haver um aparente problema aí para frente, mas a palavra de Deus para nós é que nós precisamos entender que não podemos negociar o que é inegociável. Deus deu a nós. Deus deu a nós. Deus deu a sua igreja. E veja quanto o inimigo é terrível. Acabe aqui representa o mundo, representa até o próprio inimigo, se você quer saber. Embora sendo ele de Israel, mas fez uma aliança terrível com Baal e cadê os Arada? Permitiu a substituição do altar a Jeová. Perseguia o homem de Deus porque o homem de Deus era contra o pecado. A mulher dele, Jezabel, mantinha profetas para o seu culto profano e imoral. Sacerdotisa, filha de rei, forte na política, uma persuasão terrível, dobrava todo mundo. Até o Acabe ela dobrava, ela empurrava ele. Atenção, irmãos. Situação difícil. Esse Acabe aqui, ó, representa o mundo, representa o inimigo. Ele só quer a vinha para mudar a natureza dela. Nós precisamos ter atenção. A intenção dele é mudar a natureza. Ele não queria ela mais para a vinha. Ele só queria que a vinha não produzisse mais o que ela tinha que produzir. Porque para nós sabemos a produção da uva faz o quê? Faz o quê? E o que é que o vinho representa para nós? Representa a alegria do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo. Olha onde é que o Acabe quer meter o dedo. Olha onde é que o inimigo quer colocar o dedo na sua vida. Já não tem proposta para você negociar? Já não apareceram as duas propostas aí para você negociar o que é inegociável? Chamada inegociável. Igreja não se negocia. Nós não somos dono da igreja. Por graça de Deus pastoreamos, mas igreja é inegociável. Igreja não se vende, também não se compra. Ela já foi comprada pelo sangue de Jesus. Amados, é uma preocupação. As pessoas estão fazendo de tudo com a igreja. De tudo com a igreja. Que Deus guarde cada um de nós para nunca nos sentirmos dono de igreja. Não percamos o nosso cinto. Quando eu digo perder o cinto, é que tem pastor que é os membros que manda e desmanda e diz põe o culto dia fulano e faz mais isso e bota, dança e faz e o coitado vai para tudo quanto é lado. Faça isso não. Há uma orientação bíblica para cada anjo da igreja, para cada um de nós. Mas atenção a uma coisa, nunca sintamos como dono de igreja, porque não somos. Não somos. E aí não podemos entender errado quando o pastor brada, quem é pastor aqui sou eu. Ele está mais do que certo. Sempre a igreja tem que saber, nós temos um pastor, ele gritou lá nessa noite, que ele está certo. Estou falando de sentirmos como dono de igreja. Eu faço isso porque sou dono da igreja. Vou fazer aquilo porque a igreja é minha. A igreja é de Cristo. Só Jesus morreu por ela. Só Ele derramou o seu sangue pela igreja. Ele é o dono da igreja. Isso aqui é uma parte da igreja, irmãos, que Jesus por bondade colocou na nossa mão. Deu-nos essa oportunidade, que Ele seja louvado por isso. Esse privilégio que Ele dá para nós, mas a igreja é dele. Olha, essa herança, ela é inegociável. O propósito do adversário é mudar a natureza. Irmãos, desculpe, eu disse no início que a igreja, no sentido de localidade, não é a igreja invisível do Deus, do nosso Senhor Jesus. De igreja, no sentido de localidade, está perdendo funcionalidade de igreja. Está perdendo a natureza de igreja. Cuidado
Porque o Acabe queria isso. Eu vou fazer da vinha do Nabote que produz, que ele trabalha, que ele cultiva, que ele tira toco, que ele tira capim. Eu nunca trabalhei em vinha, né? Tem irmãos portugueses aqui que deve ser bom nesse negócio. Mas eu nunca trabalhei, não sei como é que é. Mas eu já trabalhei no campo já. Tem que ter o preparo da terra. Tem que haver o cuidado. Tem que estar lá. Tem que estar de olho no fruto. A gente tem que olhar, não é? Por isso que a gente sobe às vezes lá para cima, conversa, e você vê umas uvas que está meio bichada mesmo, está dando trabalho para tirar a bicharada. Mas a vontade da gente é que aquele cacho dê fruto. A vontade da gente é que aquele cacho não perca. A vontade da gente, porque é prejuízo, irmão. Se tiver aqui dentro e perder, é prejuízo. Sabe como que o pastor sente? Saiu no meio do meu dedo. Que tristeza! Estava na minha mão. Orei, jejuei, apliquei Bíblia e palavra, aconselhei, fiz tanta coisa, mas saiu no meio da minha mão. Isso é triste demais. Isso é muito triste. Isso é muito triste. O Acabe estava olhando e falou: vou mudar a natureza. O que você vai fazer com essa vinha, Acabe? Eu vou fazer uma horta. Alface, cebola, pepino, problema. Que mais, hein? Abacaxi para descascar. Tem jeito de colocar lá na roça, né? Ela era vinha. A proposta de Acabe para uma só: vou mudar a natureza. Ele não estava querendo vinha, não, irmão. Ele estava querendo horta. Horta para comprar longe, é? Por que ele não foi comprar uma terra lá longe para fazer horta, rapaz? Uma horta real? Ele estava de olho na vinha de Nabote. Acabe não é bobo, não. O inimigo não é besta. Ó, irmão, escandalize não, mas ele está de olho em você, tem tempo. E não saia daqui pensando que vai deixar de olhar, não. A Bíblia diz que está às espreitas, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Há um acampamento do Senhor ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa-se. Acampa-se. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Continuemos a funcionar como vinha, produzindo uvas, dando suco, dando vinho, que simboliza a alegria do Espírito Santo. Olha aqui, ó, certeza absoluta que alguns já esqueceu a doença, alguns já esqueceu o problema familiar. Está aqui coração rasgado e dizendo: Jesus reina. É o que o Espírito faz na vinha. É o que o Espírito faz no meio da vinha. Nós não somos horta. Não fomos constituídos para sermos horta. Nós fomos constituídos para sermos vinha. A nossa natureza é de vinha, natureza de igreja. Aleluia. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, queria que você tomasse atenção. Que negociar com Acabe é negociar com o mundo, viu? Negociar com Acabe é negociar com o mundo. Por isso que Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Quarto lugar, rapidamente, porque as horas já não... Meu Deus, é 12:45. Rapidamente, nós precisamos ter o entendimento que a nossa posição de conservar o que recebemos vai deixar muita gente desgostoso e intranquilo, que não vai até comer. Sabia? Tem uns que falam assim: estou fazendo isso por você, bobo. Estou nessa situação por você, bobo. Por quê? Por que você não faz isso, bobo? Se você for bobo, você vai fazer. Mas eu sei que você é inteligente, sábio. Você não vai fazer. Você não vai cair nessa de bobo. Porque bobo você não é. Bobo, graças a Deus, nós não somos. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Mas atenção, vai deixar muita gente desgostoso a nossa posição de manter. É muita gente que olha para a gente e fala: rapaz, você ainda conserva esse negócio? Isso era para um tempo atrás. Isso passou. Isso não existe mais não. Que bobeira é essa? Meu Deus. Quem é o teu pastor? O pastor vai ficar conhecido na cidade. É o fulano. Ah, é mesmo, é.
Ele ainda tem essas coisas lá. Xerifão, general. Interessante, irmãos. Interessante, irmãos. Dentro do Ministério Rocha Eterna, eu não vejo ninguém chegando aqui e batendo no peito e falando assim, olha, irmão, se obrigado. Eu não vejo ninguém fazer isso. Eu vejo os pastores zelosamente ensinando-nos a palavra de Deus. Zelosamente orientando-nos. Mas fique tranquilo, Nabote ficou conhecido. Muito mais, viu? Ele ficou conhecido na cidade toda. Por causa de uma posição. A posição dele era, não negocio o que os meus pais me deram, o que é inegociável. Pode ter certeza. Eu conheci, né? Claro, conheço. Melhor dito, conheço alguém que está vivendo lá na Norte América. E aí, eu perguntei ele um dia sobre um obreiro, não vou falar o nome também não. Mas eu perguntei ele sobre um obreiro, porque eu gosto muito dos escritos, muita admiração, um homem que Deus usava poderosamente, já partiu. E aí eu perguntei, olha, tu conhece a igreja do fulano lá, do pastor fulano? Falou, eu conheço aquele santarrão. Verdadeiro homem de Deus. Verdadeiro homem de Deus. Verdadeiro homem de Deus. Muita gente desgostoso. Muita gente revoltada, diz assim, não entra na da gente. Não coloca um grupinho lá para dançar, para levantar as mãos. Irmãos, nosso tempo é 2 horas de culto. A gente ainda vai ter tempo para dançar aqui dentro, pelo amor de Deus, irmão. 2 horas de culto, vamos ter tempo para brincar, de fazer trenzinho, de bater palma, irmão. Essas coisas é lá para o colégio dos nossos meninos. Eu já aprendi a bater palma há muitos anos. Aqui, igreja é para ensinar o povo. Igreja é para orientar a luz da palavra. Igreja é para preparar nossa alma. Desculpe-me. O que tem de espiritualidade nessa dançaiada? Diz para mim. O que há de espiritual nesse negócio? Nessa requebração. O que há de espiritual nessas ginásticas que as pessoas fazem? Não, irmão, faz em casa. Compra lá uma bicicleta e vai fazer ginástica em casa. Compra uma passadeira, vai andar lá. Pelo amor de Deus. Ainda nos criticam porque conservamos a nossa posição. Tem muita gente desgostoso aí. Tem muita gente dizendo, deixa esse grupinho para lá, deixa esse Nabote para lá, mas continue dizendo, guardando a herança de meu pai, guardando a nossa herança, não negociando o que é inegociável. Vocês me desculpem, irmão, vocês me desculpem, inclusive essas igrejas aí, ó, vocês entram dentro dela, você entra dentro dela, irmão, Jesus me guarde, eu tenho que orientar a igreja que eu sou pastor, mas é muitas aí que você entra e você sabe que Jesus não está lá dentro. Aquilo só tem nome de igreja, não funciona como igreja, não recebe a visitação do Espírito de Deus, é uma crentarada vazia, que se depois não reunir para ir para um determinado lugar, para alegar, porque a igreja não deu para alegar, mas em nome de Jesus, se você guardar a sua herança, pode vir para cá triste, que você vai sair daqui alegre, o Espírito de Deus vai te renovar, o Espírito de Deus vai te renovar, deixa com o Espírito, deixa o resto com Ele. Ah, o que tem de igrejas vazias, querendo se encher, não está escrito, irmãos. Isso não vale a pena não, desculpe-me. 2 horas de culto é muito pouco, passa muito rápido, e a gente não pode cansar as pessoas, entendo perfeitamente, de quando em vez temos oportunidade como essa, para a gente falar pelo menos 1h30. Agora atenção aqui, meu amado irmão, e eu vou dividir 1h30 de palavra, ainda com pessoa dançando, fazendo trenzinho e pulando, não, pelo amor de Deus. Eu não fui chamado para isso não, e nenhum obreiro de Jesus foi chamado para isso. Ninguém recebeu chamada para isso. Um dia nós estaremos perante o Senhor. Hebreus está dizendo que nós estamos pastoreando e teremos que apresentar esta igreja ao Senhor. Aleluia. Isso é mais sério do que a gente pensa. Isso é mais sério do que a gente pensa. Uma coisa é ser o turrão, é eu estar aqui te ensinando e você está, eu vou continuar pecando, eu vou continuar esse trem ruim mesmo, problema é seu. Se você for para o inferno, talvez lá você vai lembrar, mas vai sabendo que estou zelosamente incutindo a palavra de Deus na vida desta igreja, e estou vendo pessoas serem mudadas, transformadas. Então não se transforma se não quiser. Aleluia, aleluia. Olha, pastor Luciano, pastor Elias, liderança, nosso trabalho, ele não é em vão. Pastores de congregação, você que pastoreia 2, 3, 4 membros, não é em vão.
Não é em vão. Guarde esta herança que Jesus te confiou. Guarde esta herança que o Senhor te deu. Não deixe Acabe colocar o dedo lá e mudar a natureza da questão. Aleluia. Oremanagai, devassou, Jomenecai, Xaracanda, Lamahai. Sempre vai haver os desgostosos. Sempre vai haver os desgostosos. E pode ter certeza que alguns vão dizer para nós: eu estou nessa situação, você sabe por quê? Por sua causa. A oferta era muito boa, você não aceitou. Aceita não, irmão. Aceita não. E quando em vez alguém diz: ah, se eu pudesse voltar atrás. Ainda tem jeito, né? Jesus é misericordioso. Mas entre por esse caminho não, guarde a sua herança. Guarde a sua chamada. Não negocie o que é inegociável. O Senhor te deu. O Senhor nos deu. O Senhor deu a esta igreja. O Senhor deu ao seu povo em toda a terra. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o versículo de número 4, a Bíblia está dizendo: então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o gisleelita, lhe tinha dado. Eu tenho que prosseguir, irmãos, porque na verdade a Jorge já me mandou parar. Mas mais 5 minutos, pelo amor de Deus. Só uma coisa. Agora, nós temos que saber. Precisamos saber. É por isso que eu disse que Jesus não vai nos poupar. Ele vai nos preparar. Engenhocar a gente mesmo. Vai trabalhar. Sabe por quê? Nós precisamos ter o entendimento de Nabote. Nabote tinha 2 opções. Entrego para ele a vinha, ganho vida física e perco vida espiritual. Não entrego a vinha, ganho vida física. Não entrego a vinha, ganho morte espiritual e ganho vida física. É você que vai decidir. É nós que decidimos. Somos nós que decidimos. Há situações que o isolamento aparece para nós, sabe por quê? Por causa da fidelidade a Deus. Não é reprovação de Deus, não. O Micaías não era reprovado por Deus, não. Onde é que o Micaías estava? Comendo pão e água, isoladinho lá, tadinho. E a Bíblia diz que ele era homem de Deus. O Acabe disse: não gosto dele não. Não foi Acabe que falou? Quando mandou chamar, não tem profeta de Deus, não tem homem de Deus aqui, não. Tem um aí, um tal de Micaías, mas eu não sou muito chegado dele não, porque ele só fala o que é mal a meu respeito. Mas mandou chamar assim mesmo. Para resolver o negócio tem que estar lá o homem de Deus. Tem que ser Deus através da vida. Mandou chamar. Aí quando o mensageiro chega lá, falou com ele assim: olha, é assim, eu vou te pedir uma coisa, só dessa vez fala bem de Acabe. Você já sabe o resto da história, como é que ficou isso, né? Ficou que ele foi fiel à palavra do Senhor, e o Acabe ficou bravo, porque ele falou: coloque lá de novo, quando eu voltar na conversa. Aí ele deu um grito de lá: ouve, ó Israel, se Acabe voltar do jeito que ele está indo, o Senhor não falou por mim. Tranquilo. Tem nada com problema, eu só estou entregando a palavra de Deus. Ele era profeta, vivia isolado. O Elias não pôde sentar também na mesa de Jezabel. Olha aqui, irmãos. Atenção, não vender herança às vezes não vai para grande congresso. Nome não vai como que soprado no vento, né? Aparece para todos os lados. Mas se nós entendermos que Jesus nos chamou para sermos sua igreja, sem problema nenhuma, para sermos vasos, sem problema nenhuma, sem problema nenhum, sem problema nenhum. E você sabe que o Acabe foi e não voltou como ele esperava, né? No erro, a Bíblia diz: alguém, ermo, lança uma flechinha lá e ela é conduzida ao Acabe. E o Acabe não volta como foi. E o povo souberam, verdadeiramente Micaías é homem de Deus. Sua atenção. Levantaram falsas testemunhas contra Nabote. E Nabote é o tipo de crente que debaixo de pressão ele não cede. Tem filhos de Belial, filhos do maligno aí que vai te acusar. E são provas contundentes, tudo mentirosa. E não tem escape não, mas eu não vendo.
Vou vender não. Vou vender não. Irmãos, nessa pressão que nós estamos, continue sendo fiel. Não venda. Deus sabe o porquê dessa palavra para nós. É uma palavra simples, mas Deus sabe o porquê dessa palavra para nós. Não venda a sua herança. Não negocie o que é inegociável. Não negocie o que é inegociável. Mataram Nabote. Derramaram o sangue de Nabote. Mas o próprio Deus depois foi lá e requereu tudo isto. O próprio Deus trabalhou nessa questão. De forma que aconselho a toda a igreja, não negociemos o que é inegociável. Deixa eu fazer só mais uma observação. Tendo essa posição que Deus espera que nós tenhamos, nós vamos ter o entendimento de que há uma guerra, uma batalha contínua contra a igreja do Senhor Jesus. Deus quer que nós tenhamos consciência disto, porque o Senhor Deus, Ele quer fazer de nós pessoas prontas, dispostas a trabalhar por Ele para frustrar os planos do adversário contra a igreja do Senhor. Eu vejo literalmente essas coisas cumprirem dentro de um culto. Alguém vai pregar a palavra de Deus, e ele prega uma mensagem que ele mesmo fica encafifado, porque às vezes eu fico. Mas para que eu preguei? Por que eu preguei essa palavra? Parece que sem sentido. Simplesmente Deus está frustrando o plano do adversário na vida de alguém que a gente nem sequer sabe. Lá no segundo livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo de número 6, você vai ver Eliseu frustrando, Deus através de Eliseu frustrando os planos do rei da Síria. O rei da Síria estava naquela investida de tropa contra Israel, e a Bíblia diz que fazia guerra contra Israel. Nós, a igreja, precisa ter esse entendimento, obreiros sobretudo, de que há uma guerra contínua contra a igreja. Não há rendição, não há momento de bandeira branca, é batalha, é guerra. O inimigo arma cilada, Deus as desfaz. Desde que ele encontre essas pessoas que tenham esse discernimento espiritual. Porque o Eliseu, olha para cá, ele não era especialista em guerra, e ele não estava infiltrado na Síria, entre os conselheiros para saber o que estava sendo projetado. E ele estava lá na sua casa. E a Bíblia diz que de lá, ele sabia o que era projetado no palácio do rei da Síria. Quantas vezes no quarto da oração, hein? Quantas vezes no escritóriozinho, hein? Quantas vezes na igreja o Senhor diz, a palavra amanhã é essa. A mensagem é essa. Por que de posicionamento ministerial em relação a hinos, em relação a mensagem, em relação a jejum? Olha, irmãos, essa semana vamos fazer um jejum. Questione não. Tem uma intervenção divina aí, ó, desarticulando uma articulação maligna que estava por vir. Deus já está cortando o negócio. O Eliseu, enquanto o homem pensava lá, as minhas tropas vão estar neste lugar. E o Eliseu vai lá e diz ao rei de Israel, diz para ele lá, que não passe nesse lugar, porque a Síria está lá, uma emboscada. E a Bíblia diz que ele enviava homens lá para saber, para confirmar. Quando chegava lá, o acampamentinho do Sírio estava lá. E voltava e falou, tal e qual diz o profeta, eles estão à espreita. Passa por lá não. Olha, irmão, isso não aconteceu uma, duas e nem três vezes. A Bíblia diz que por vezes isso aconteceu a ponto de inculcar o rei da Síria. Pode ter certeza que o adversário das nossas almas, ele fica às vezes meio baralhado. Com aqueles projetos que ele arma e Deus desarma. Ele arma e Deus desarma. Ele arma e Deus desarma. Atentando para a palavra do profeta, não passe por lá. Se não passar por lá, Deus desarma. Não vai lá que é arapuca. Não vai lá que é ratoeira. Não passe por lá que é cilada. O problema é, chegamos na igreja e a palavra está dizendo, cuidado! E a pessoa diz que nada. Vai colocar o pé na ratoeira. Vai colocar o pé no laço. O cuidado veio aí, é o Senhor Deus orientando a sua igreja. Vamos jejuar esta semana.
Para quê, gente? Ficar sem comer até 1h, 2 da tarde, ou o dia todo, que bobeira é essa? Isso já foi, tem que pagar com o corpo. Irmãos, isso que nós fazemos indica algo aqui de dentro, ó. Indica algo aqui de dentro, atitude interna do espírito. Vou nada, vou jejuar não. Irmãos, nós vamos entrar no trabalho de oração. Deus orientou a igreja. Para que essas coisas, meu Deus do céu? Já foi essa época. Esse negócio de crente ajoelhado aí, gritando, orando e pedindo Deus livramento. Para que isso? Irmão, deixe de ser desavisado. Deixe de ser desavisado. Se a gente bem entendesse, os cultos de oração eram cheios como os de domingo. Sabia? Os jejuns, toda a igreja jejuava. Há uma batalha contínua. A Bíblia diz que por vezes, porém o rei de Israel atentava, não passemos por lá, e a cilada, graças a Deus, era jogada por terra, até que o rei da Síria chamou os seus conselheiros e disse: tem alguém contra nós aqui dentro? Tudo que eu faço, eles sabem de lá. E aí vem mais um passo: seja fiel a Deus, que tu serás um referencial. Tu serás um referencial. Foi lá que disseram: não, rei, o negócio não é conosco não. Deixa eu pensar aqui. Eu pensei que o senhor sabia. O senhor está preocupado achando que tem um traidor aqui no meio. Não, não é isso não. O problema é um profeta que tem lá, por nome Eliseu. O que o senhor pensa na sua cama, ele sabe. Tudo que acontece aqui, ele fica sabendo lá. E ele avisa o rei de Israel. O problema é esse: referencial. Referencial. Tem lá. Aleluia. Você está lembrado do capítulo 5, voltando mais um pouco atrás do Naamã? A menina diz assim: manda ele para o palácio, para o rei de Israel resolver o negócio. Não. Oxalá que ele tivesse diante do profeta do Senhor que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. Quantos anos tinha aquela menina, será aí, gente? E ela já sabia do profeta Eliseu. Aleluia. Podia ser adolescente, caminhando para a juventude. A Bíblia descreve como uma menina que na Bíblia ela é sem nome, mas ela sabe que tem um profeta em Samaria que restaura da lepra. Referencial. Seja fiel. Seja fiel. Esse negócio de dizer: olha, lá no Algarve tem um assim, isso é só ser referencial, viu? Preocupe não. Lá em Lisboa, preocupe não. Isso é só ser referencial. Isso é só ser referencial. Eu falei com os obreiros aqui na reunião de sexta-feira. Alguém me abordou aí. Precisava marcar uma hora com o senhor. Alguém da terra. Precisava marcar uma hora com o senhor. Sim, que foi. Porque está acontecendo uns problemas comigo. É maligno mesmo. Está acontecendo uns problemas comigo. E aí falou assim: e vocês entendem desse negócio? Aí eu falei: então, só queria falar comigo, né? Como é que sabe? Como é que sabe? Como é que sabe? Como é que sabe? Eu falo, a gente pode marcar, porque agora estou indo para o trabalho. Não, nós falamos sem nenhum problema. Conversamos. Mas já dentro disso que a senhora precisa de libertação espiritual. Então não é coisa da minha cabeça, não. Não, senhora. Porque estão querendo colocar na minha cabeça, mas eu já percebi que isso não é coisa da minha cabeça. Mas estão querendo colocar na minha cabeça que isso é coisa minha mesmo. Não, senhora. Isto é coisa espiritual. A senhora precisa de Jesus. Vocês entendem disso? Olha aí, irmão. Ali o fulano tem algo. Isso é só ser referencial. Disseram lá: o problema não é com a gente, não está aqui não, rei. O problema está lá em Israel, viu? Nada, solução para Israel. Tem um homem de Deus lá, faz diferença na nação. O homem de Deus faz diferença na cidade, faz diferença no país, em continente e na terra, para a glória do Senhor. Faz porque Deus é na vida dele. Faz porque Deus está levantando e usando a vida dele.
Pelo amor do Senhor, eu estou certo do que prego. Algumas pessoas que entraram aqui cansadas, e não de agora, mas já de dias. Algumas pessoas querendo se entregar, prostrar, e alguns até dizendo, eu vou agir como fulano e como Bertrano, porque eu vejo atitudes erradas. Pelo amor de Deus, não negocie. Alguém já descambou, não descambe você. Permaneça no seu lugar. Se coloque de pé, eu preciso fazer uma oração. Não dá para encerrar o estudo. Há uma guerra contínua contra a igreja. Mas o Senhor Deus, por vezes, vai cortando os laços do inimigo. Vai livrando as nossas vidas. Vai dissipando os males e vai nos entregando a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Adailton pediu-nos para que fizéssemos uma oração para Jesus batizar com o Espírito Santo. A igreja de Alverca estiveram nesses dias orando para que Jesus batize com o Espírito Santo e para que Jesus abra portas financeiras para o seu povo. Os que não são batizados com o Espírito Santo, então vem aqui à frente. Nós vamos orar alguns minutos aqui por aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Jesus pode perfeitamente, segundo a sua boa vontade, batizar nesta hora. Glória a Deus. Aleluia.